Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma aula introdutória aí para vocês sobre o equipamento UPA 1.3, esse equipamento aqui que muito do pessoal aí que trabalha na área automotiva, né, o pessoal que gosta de fazer ali programações em módulos de injeção eletrônica, módulos de airbag, né, parte de reparo em módulos de injeção, em BSIs, BSMs, utiliza bastante esse equipamento aqui, tá, pessoal? Esse equipamento aqui ele é um programador de memórias e microcontroladores. O que ele faz basicamente? Ele faz a leitura e gravação de arquivos em memórias e microcontroladores ali que estão presentes ali em diversos módulos do carro, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como ele funciona, quais são as principais funções dele, o que a gente consegue fazer com esse equipamento, tá? O que também não dá para fazer e aí precisa de outros equipamentos. Eu vou mostrar ali os acessórios que a gente tem para o equipamento, mostrar a função de cada acessório. Eu também vou mostrar um pouquinho ali na tela do computador o software do equipamento para a gente entender como é que ele funciona, tá, pessoal? Então, começando ali sobre o equipamento, para que a gente utiliza? Opa, para que eu teria um equipamento desse aqui na minha bancada de reparos, né? Por que eu adquiriria um equipamento desses? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ali nos módulos do carro, né, a gente vai ter ali módulo de injeção, módulo de imobilizador, módulo de airbag, BSI, painel, todos esses módulos, dentro deles a gente tem processadores e memórias, né, que são componentes que gravam informações e com base nessas informações eles executam algumas tarefas ali para o carro funcionar corretamente, tá, pessoal? Por exemplo, aí no imobilizador, a gente vai ter uma pequena memória contendo a senha desse imobilizador e no módulo de injeção vai ter uma outra memória contendo também a senha do imobilizador e esse casamento entre o módulo de imobilizador e o módulo de injeção eletrônica. Então, quando a gente precisa fazer um reparo, por exemplo, aconteceu um defeito ali no módulo de injeção eletrônica e a gente precisa trocar esse módulo, a gente precisa fazer uma certa programação. Às vezes a gente pode fazer ali a leitura do módulo que está com defeito, né, a leitura da memória, e gravar esse arquivo dessa memória num módulo novo que a gente quer colocar no carro. E para isso a gente usa o equipamento UPA, tá, pessoal? A UPA ela faz alguns carros linha mais antiga, tá? Ela não pega as memórias os microcontroladores mais recentes ali. A gente precisa de outros equipamentos como o PCM Tool, o IO Terminal e outros equipamentos ali mais modernos, como o Katag original também, né? O VVDI Prog também é um equipamento mais avançado, que ele faz a leitura de processadores e memórias mais recentes ali no mercado, né? Mas com a UPA a gente consegue fazer bastante coisa ali para quem está iniciando na área, para quem quer ter o primeiro programador ali, a UPA é um equipamento que eu recomendo para quem quer iniciar, entender como é que funciona esses trabalhos ali que você vai ter quando fizer alguma programação. Eu indico como se fosse o primeiro equipamento que você fosse utilizar ali, aprender a utilizar, para daí depois pensar em adquirir outros equipamentos um pouquinho mais avançados e atualizados, tá? Com esse daqui a gente consegue já fazer bastante coisa. Não vai fazer os casos, as memórias e microcontroladores mais novos, mais recentes ali no mercado, mas vai fazer bastante coisa da linha leve, Então agora, pessoal, agora que a gente já sabe o que é esse equipamento, para que a gente utiliza ele, eu vou mostrar para vocês ali o equipamento, o que a gente tem aqui de conectores, né, de soquetes, para que a gente utiliza os adaptadores, né, para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso daqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A primeira porta que a gente tem aqui é essa entrada, esse conector aqui, tá, pessoal? Nesse conector a gente vai ligar ali adaptadores de memórias. Por exemplo, eu tenho um exemplo de um adaptador aqui, a gente pode conectar ele aqui e daí a gente pode soldar as memórias que a gente vai fazer a leitura e gravação aqui nesses pontos, né? Por exemplo, esse adaptador aqui, a gente consegue utilizar ele para fazer leituras de memórias do tipo 24, 25C, 95, e aqui do lado a gente consegue as memórias do tipo 93, 93CS e S220, tá? Aqui a gente também tem outros modelos de memória que a gente consegue ler com esse adaptador. E aí a gente conecta esse adaptador na UPA, solda a memória e aí faz a leitura pela porta USB que a gente conecta no computador, tá, pessoal? Aqui eu tenho outro adaptador para a gente conseguir colocar a memória sem precisar soldar, né? Então a gente consegue conectar ela aqui, desse jeito aqui, encaixando os pinos, e colocar a memória aqui em cima para a gente conseguir fazer ali
a leitura e gravação da memória, tá, pessoal? E qualquer outro procedimento aí. Por esse conector aqui, além desse tipo de adaptador assim, tem outros tipos, tá, pessoal, de adaptadores. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas existem vários adaptadores de memórias e microprocessadores ali. A gente também consegue conectar cabos desse tipo assim, por exemplo. A gente consegue conectar aqui e aí a gente consegue soldar na placa os pontos de soldagem, né? A gente consegue soldar na placa que a gente quer fazer a leitura e a gravação. Esses pontos aqui, na placa, a gente consegue fazer ali a leitura e gravação de algum arquivo, tá, pessoal? Continuando aqui no programador, a gente consegue ver que a gente tem aqui um conector que a gente conecta no USB do computador, né? Eu vou até mostrar aqui, a gente tem o cabo que a gente conecta aqui, é um cabo similar ao de impressora, né? E aí do outro lado a gente tem um USB que vai lá no computador, né? Além disso, a gente tem aqui um outro conector, um conector ali de alimentação. Nesse pino aqui, a gente consegue conectar ali uma fonte, a gente pode conectar ali uma fonte de 7 a 12 volts. Por que a gente tem esse pino aqui e esse daqui? Esse daqui a gente pode utilizar tanto como comunicação e alimentação, ou seja, ele vai fazer o próprio computador vai alimentar o equipamento, a UPA, né? O próprio computador pode alimentar a UPA, ou a gente pode utilizar ali a alimentação externa utilizando esse conector aqui. E aí a gente conecta no computador e a gente utiliza esse conector aqui para fazer a alimentação externa. Às vezes algum módulo, às vezes algum microcontrolador ali que precisa de uma alimentação uma corrente um pouquinho maior para fazer a leitura, a gente pode ali conectar e fazer uma alimentação externa, tá, pessoal? Aqui, se vocês notarem também, a gente consegue ver que a gente tem alguns jumpers aqui, né? Aqui também. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês verem qual que é a função de cada jumper, tá? Um deles a gente consegue ver aqui pela imagem, que é um jumper ali responsável pela alimentação da memória que a gente vai ler. Então, se a gente vai ler uma memória de 3.3 volts, a gente deixa o jumper posicionado como está na imagem ali. E se for uma memória de 5 volts, a gente coloca aí na posição de 5 volts. Como é que eu faço ali para saber qual que é a tensão de alimentação de uma memória que eu vou fazer a leitura ou gravação? Sempre pelo datasheet do componente, tá, pessoal? A gente pesquisa pelo datasheet do componente ali no Google, digita o nome do componente, pesquisa datasheet, e aí a gente vai encontrar essa informação, se é uma memória que trabalha com 3.3 volts ou 5 volts. E aí quando a gente fizer a leitura, a gente sempre configura o jumper para fazer na tensão que aquela memória exige, né? A gente também tem o jumper ali de corrente, que vai de 1 a 12 miliamperes, tá, pessoal? Como eu comentei antes para vocês, pessoal, a gente tem esses cabos aqui de leitura de memórias, né? Esse aqui é o cabo 5NF, a gente utiliza ele para fazer a leitura de memórias do tipo 95, que iniciam aí com o número 95. A gente encontra bastante esse tipo de memória no módulo 5NF, módulo de injeção 5NF. Então a gente consegue fazer a leitura dessa memória sem precisar retirar a memória e ligar aqui no adaptador. A gente consegue fazer a leitura direto no módulo, só soldando esses pinos, só soldando esses cabos nos pontos de soldagem lá no módulo, tá? A gente também tem outro cabo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse cabo aqui, que é o cabo MCU-DB9. Esse cabo aqui a gente utiliza ali para ler microcontroladores, processadores ali de módulos de injeção eletrônica, de mobilizadores. Quando a gente precisa fazer a leitura de algum processador, a gente utiliza esse cabo aqui. E pessoal, se além de aprender a utilizar a UPA, você quer também aprender ali como fazer o reparo e manutenção ali em módulos de injeção eletrônica, né? Fazer o teste em componentes, identificar qual que é a função de um componente, como fazer a solda e dessolda de algum componente, toda essa parte mais técnica ali de um reparo em módulo de injeção ali, desde a parte mais inicial, teórica, até a parte prática. A gente tem um curso totalmente online em videoaulas gravadas para você assistir ali quando quiser e quantas vezes quiser. O valor tá um valor bem acessível, tá, pessoal? Então, se você tem interesse ali em aprender nessa área, em aprimorar um pouquinho mais os seus conhecimentos ali no reparo em módulo de injeção eletrônica, a gente tem um curso e o link para você acessar o curso, fazer a sua inscrição, vai estar aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Você pode clicar no link lá, ver mais informações e fazer a sua inscrição.
E agora a gente vai aqui mostrar, a gente vai para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês como é que funciona o software desse equipamento aqui, como é que a gente faz para utilizar e quais são as funções dele. Então vamos lá, pessoal. Agora eu já estou aqui na tela do computador com o programa aqui do UPA aberto, tá, pessoal? A gente pode ver aqui que a gente tem algumas janelas aqui nesse software, né? A gente pode ver aqui que a gente tem esse espaço aqui cheio de números, né? Então nessa área aqui é a área de edição do arquivo. Aqui a gente consegue visualizar os dados que a gente leu de uma memória, a gente tem os endereços, as linhas aqui, né? E as colunas. Também a gente consegue fazer edições manuais direto aqui nessa área aqui, tá, pessoal? Mas aqui no canto a gente tem uma área onde é que a gente seleciona a memória ou o microcontrolador que a gente vai fazer a leitura. Nesse programa aqui eu adicionei alguns scripts, né, que são códigos que possibilitam a gente fazer alguns procedimentos mais avançados utilizando a UPA. A gente consegue fazer ali reset de decodes em módulos, resets de módulos de airbag, toda essa parte aí de procedimentos ali um pouquinho mais avançados. Mas aqui, se a gente descer aqui, a gente consegue ver que a gente tem vários tipos de memória que a gente pode selecionar e fazer a leitura, tá, pessoal? A gente pode selecionar, eu vou selecionar a 25C080 para mostrar aqui para vocês. A gente pode ver aqui que eu selecionei a memória, a gente tem aqui a opção Read, que é para fazer a leitura da memória, e a gente tem aqui a opção Program, que a gente vai gravar o arquivo na memória. Então, quando a gente pressionar Read, se a gente tiver a UPA conectada, ele vai fazer a leitura do arquivo da memória que estiver conectado na UPA. E aí vai mostrar aqui. Aqui em cima a gente consegue vir aqui em File e a gente pode salvar o arquivo que a gente fez a leitura. E aqui em Programa a gente consegue programar o arquivo que a gente fez alguma edição ou abrir um arquivo e a gente consegue programar esse arquivo para dentro da memória que estiver conectada na UPA. Aqui embaixo a gente tem a janela de operações, né? Onde ele mostra as mensagens como leitura concluída, falha na gravação, quando está lendo o arquivo. Então, se tiver algum erro ou se tiver tudo certo, a gente vai conseguir ler os avisos aqui na aba de mensagens, tá? Aqui a gente também tem uma aba bastante importante, que é a aba de ferramentas, né? Tools. Aqui a gente consegue adicionar scripts, por exemplo, que é aquilo que eu comentei para vocês, que é aquele software, aqueles códigos que possibilitam a gente fazer umas edições um pouquinho mais avançadas nos arquivos, tá, pessoal? A gente consegue selecionar tudo isso por aqui. Então, olha só, pessoal, eu preparei algo bem bacana para vocês. Eu vou mostrar aqui, eu peguei um módulo de injeção eletrônica e eu vou mostrar para vocês a gente fazendo a leitura de uma memória desse módulo utilizando a UPA, né? Eu vou mostrar na prática ali como é que a gente faz para ler uma memória de um módulo utilizando esse programador aqui, tá, pessoal? O módulo em questão que a gente vai fazer a leitura ali é um Marelli IAW4AFB, um módulo aí da linha Fiat, bastante utilizado aí nos veículos da linha Fiat. Então, no módulo a gente tem aqui a memória EEPROM, que é uma memória que grava os arquivos, que é responsável por armazenar os arquivos e informações ali do imobilizador do carro. Então a gente pode ver aqui, a memória é essa daqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, não sei se a tela do celular vai focar, se a câmera vai conseguir pegar legal. Mas é essa a memória responsável ali pelas informações do imobilizador dentro do módulo de injeção. Tem outra memória e outro processador lá no módulo de imobilizador. E a gente vai fazer a leitura dessa memória aqui. É uma 95160, não sei se dá para ver ali para vocês. Aqui na parte de cima está escrito 95160. Por que eu tenho que saber esse número aqui? Porque quando a gente for lá no software da UPA, a gente vai ter que selecionar a memória que a gente fizer a leitura. Então a gente vai selecionar ali 95160, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar essa memória aqui do módulo, tá? Eu tô aqui com o soprador térmico, então a gente vai fazer a remoção dessa memória, tá, pessoal? Com muita calma e com muito cuidado para não danificar nada. Vou aquecendo a memória e ela vai soltar bem tranquilo. Ó, ela já saiu praticamente sozinha, só encostando aqui. Tá feito, tá aí a memória removida.
Então tá aí a memória removida e agora a gente vai partir para o programador. Eu estou aqui com um adaptador para a gente conseguir conectar essa memória no gravador. A gente tem aqui a memória. Não sei se dá para ver aqui pela câmera, mas a gente consegue notar que tem um lado da memória que tem a marca da memória, né? Escrito ST. Essa marca, esse ponto aqui, indica que é o pino 1 dessa memória. Então a gente vai colocar o pino 1 sempre apontando para frente. A gente tem aqui o adaptador, então o pino 1 sempre vai para o lado de cá. A gente vai encaixar essa memória ali no adaptador com o pino 1 para frente, tá, pessoal? Então tá aí, pessoal, a memória está conectada no adaptador e a gente consegue prosseguir ali com o procedimento. Como era uma memória, como eu mostrei anteriormente para vocês, que é do tipo 95/160, então a gente vai utilizar esse espaço aqui do adaptador, ó, 95 e aí o restante aqui. Então a gente vai colocar aqui nesse encaixe do adaptador. A memória é sempre pino 1 apontando para lá. E aí a gente vai conectar o nosso adaptador do programador UPA, né? E agora a gente pode conectar o programador UPA no computador com o cabo USB. O cabo USB aqui na UPA. E vou conectar aqui no computador. E aí agora a gente vai para a tela do computador mostrar o restante do procedimento aí de leitura dessa memória. Então agora a gente está de novo aqui na tela do computador. Lembra que eu falei para vocês ali que a gente ia fazer a leitura de uma memória com numeração 95/160? Então a gente vai procurar aqui as memórias com a numeração 95/160. Vou descer um pouquinho até encontrar aqui a memória que a gente quer fazer a leitura. Tá aqui, ó, ST 95/160. Então eu vou selecionar ela aqui. Então agora a gente vai fazer a leitura dela. A gente vai pressionar aqui Read. Ó, ele já está carregando aqui. Olha só, ele deu um aviso aqui na aba de mensagens. Reading Success. O que isso quer dizer? Quer dizer que a leitura foi realizada com sucesso. Então a gente pode ver aqui que a gente tem um arquivo de dentro da memória aqui no nosso programador. Então a gente pode vir aqui em File e salvar esse arquivo. Então caso eu precise trocar o módulo de gestão de um carro, a gente pode gravar esse arquivo num outro módulo e ele vai funcionar normalmente. Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho. E pronto, está salvo o arquivo. Depois que a gente fez o procedimento ali de leitura, às vezes você quer fazer um reset ou um decode, né? Vai depender aí muito de cada caso, né? Mas depois que a gente fizer o procedimento, a gente pode pegar a memória e soldar novamente no módulo, tá, pessoal? Nessa videoaula foi uma aula mais introdutória ali ao equipamento. Eu espero de verdade ali que essa videoaula, esse conteúdo tenha te ajudado ali de alguma forma. Espero que ele seja útil ali para você. Eu te agradeço por você ter ficado até o final dessa videoaula. E lembrando, né, que a gente tem ali o treinamento em reparo em módulos de injeção. Então, se você quer aprender e aprimorar os seus conhecimentos no reparo em módulos de injeção eletrônica, eu peço que você clique no link aí na descrição e nos comentários desse vídeo para acessar o treinamento e poder fazer a sua inscrição, que está num precinho bem bacana, tá, pessoal? Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima.